Disrupção não é inovação. Ou melhor, inovação não quer dizer disrupção. Essa é uma temática muito abordada hoje em dia, que é a necessidade de inovar, de fazer coisas diferentes, inovadoras. Só que tem uma grande confusão no raciocínio, que é tu entender que inovação é propor alguma coisa que ainda não existe. Inovar é fazer uma coisa de um modo que nunca foi pensado, ou com ferramentas que nunca tinham sido usadas para aquilo. Ok, disrupção também é inovação, mas inovação não necessariamente é disrupção. O que isso aí quer dizer? Que se eu tenho um processo e eu melhoro ele significativamente, isso é uma inovação. O que significa melhorar um processo ou um produto significativamente? Significa que eu faço ele mais rápido, com menos custo, com menos empenho, e isso é inovação de processo. Porque com menos trabalho, menos empenho, menos custo, eu garanto aquele mesmo resultado. Isso é inovação. Disrupção, a gente poderia dizer, são grandes mudanças. Mas o que as empresas mais precisam são das pequenas mudanças continuamente. É a chamada melhoria contínua. Os japoneses criaram o ciclo do PDCA. São pequenas melhorias que vão aperfeiçoando o processo, aperfeiçoando o produto, e vão continuamente sendo aplicadas, medidas, reinventadas, pequenas melhorias. A minha provocação para as empresas hoje, as empresas dos nossos grupos, e também para os clientes, para tudo, existe uma tendência à acomodação. O que é a acomodação? A gente mantém aquilo que já funciona. Mas já funciona. Por que nós vamos mexer no que já funciona? Aí a gente sofre, porque periodicamente tem aquele interesse, por exemplo, em cortar custo, ou investir no aumento de eficiência. Como é que você vai cortar custo, aumentar a eficiência, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito que você fez sempre? Não tem como. Não tem como. A gente precisa continuamente inovar. Não precisa fazer continuamente disrupção. Essa é uma passagem simples, porque ela pode ser distribuída em toda a companhia. A fonte dessa inovação não são os grandes pensadores. São as pessoas que estão com o problema na mão todo dia. Que fazem, aí daqui a pouco se dão conta. Mas se eu inverter essa ordem aqui, fica mais fácil. Ou, se eu parar de fazer isso aqui não me ajuda em nada, fica mais fácil. Ou se em vez de fazer essa informação aqui agora, que eu tenho que repetir, eu faço num outro momento que eu faço uma vez só. E depois, se precisar alterar, a gente altera. Não vou cuidar disso todas as vezes. Mas isso nasce, como a gente brinca, no chão de fábrica. Então, é necessário que as lideranças da companhia estejam continuamente atentas a essa liberdade para suas pessoas. Qual é que é o problema? Não dá para dar liberdade para todo mundo. Se todo mundo quiser fazer do seu jeito porque acha que é melhor, nós perdemos o padrão da companhia, perdemos o processo da companhia, perdemos a excelência da companhia. Mas se não tiver liberdade nenhuma para ninguém, a gente matou o crescimento da companhia. Que dilema! Afinal, eu dou liberdade para mudar ou corto a liberdade para garantir o standard, para garantir o padrão? A gente não pode tomar por certa ou por dura nenhuma das duas regras.
Existem pessoas e existem pessoas. Existem situações que podem ser avaliadas. Então, o nosso trabalho como lideranças empresariais é dar liberdade para quem merece, para quem se empenha, para quem sabe. Não é que o resto da equipe não vai ter liberdade. Pode até ter liberdade, mas é uma liberdade vigiada, controlada. Você pode sugerir tudo, mas fala comigo primeiro. Você teve uma ótima ideia? Maravilhoso. Fala comigo primeiro. Quantas vezes a gente viu nas empresas bancos de ideias? E os funcionários, as equipes, fazem milhares de sugestões. Porque esses bancos de ideias depois são avaliados por um time mais experiente, e se a ideia é acatada e é implementada na companhia, no processo de trabalho, essa pessoa recebe um prêmio, um bônus, um presente, até uma grana. Então a gente tem uma constante motivação a inovar, a pensar melhor, a pensar diferente, num processo organizado, pensado, definido, decidido por quem tem condição. Mas não perde a informação de quem está lá sofrendo o pepino do dia a dia na ponta do dedo. Esse cara está salvando a sua vida, mas ele pode ser a passagem para o seu momento inovador. Já falei isso outras vezes, vou repetir. Se uma empresa não pode errar, se um setor, uma equipe, então essa empresa, esse setor, essa equipe são conservadores. Se ela pode errar, pode se experimentar, ela pode ser inovadora. Porque quem faz tudo sempre do mesmo jeito apenas conserva. Para inovar, a gente obrigatoriamente tem que fazer diferente. E aí a possibilidade de erro acontece, existe. Mas, se a gente não inovar, todos os dias, o nosso cliente nos troca. Ontem eu fui almoçar com os sócios de um cliente, de uma empresa cliente. A gente foi num restaurante. E aí, na saída do restaurante, um dos sócios chegou para mim e falou: pô, tu vê só, esses caras foram premiados até 2023. Nós estamos no meio por fim de 2025, eles nunca mais foram premiados. O que será que aconteceu que eles perderam o reconhecimento? O cliente nota. De fato, se a gente for olhar o prato, embora esse prato já existisse lá em 2023, hoje é inferior. Faltou o quê? Faltou inovar, faltou melhorar. É o mesmo prato, o mesmo cardápio, já vão fazer 3, 4, 5 anos. Perda de espaço, perda de cliente, perda de imagem, perda de marca. Perda. Então, vamos garantir a inovação, independente se ela é disruptiva ou não, mas vamos garantir que a gente bota processo novo, coisa nova, todos os dias dentro da nossa empresa. E isso não está na cabeça do líder. A inovação, ela está na mão de quem tem o problema para resolver, do seu colaborador.